quem é de bom dia. Atenção, meu pai, atenção. Seu Zé Pilintra é o rei da poesia. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Atenção, Atenção, meu pai, atenção. Seu Zé Pilintra é o rei da poesia. boa noite. E boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Atenção, meu pai, atenção. Seu Zé Pilintra é o rei da poesia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia. Bom dia pra quem é de bom dia. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. A benção, meu pai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. Sejam bem-vindos ao canal Três Linhas da Umbanda. Três Linhas da Umbanda. Eu sou Cláudio Pacheco e venho aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui com a roupinha em homenagem à malandragem na Umbanda, né? Salve, salve, seu Zé Pilintra. Muito cultuado também no Catimbó, né? Ou seja, o dia 28 de outubro é o dia da malandragem, o dia do seu Zé Pilintra na Umbanda. A Umbanda também tem como uma rainha da malandragem, Dona Maria Navalha. Então hoje eu vim com essa roupinha aqui só para prestar essa homenagem à linha da malandragem. Muitos terreiros fazem as giras festivas, né, da malandragem nesse período por causa da data que se comemora a homenagem, na verdade, que se pratica tanto a Zé Pilintra como a linha da malandragem na Umbanda é o dia 28 de outubro. Então, pessoal, hoje o vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês, no outro eu falei um pouco sobre a história do Zélio Fernandino de Moraes. Esse canal se chama Três Linhas da Umbanda, em homenagem a Zélio Fernandino de Moraes. As três principais linhas da Umbanda são essas três linhas do Z de Zélio, que sem ele a Umbanda não existiria, né? Lamentavelmente, muitos terreiros não reconhecem Zélio de Moraes como fundador dessa religião, que nasceu no Brasil no dia 15 de novembro de 1908. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir, pode assistir aí o primeiro vídeo que eu coloquei do nosso canal, que explica direitinho isso, que muita gente se equivoca achando que a Umbanda é uma religião de matriz africana, e não é. A Umbanda tem influência de cultos afros, como tem influência da cultura indígena, como tem influência do catolicismo e também do espiritismo, do kardecismo. Então a Umbanda, por isso, ela é essa religião brasileira, de matriz brasileira. Um povo tão miscigenado, tão misturado como nós, como os brasileiros, tinha que ter uma religião como nós, como nossa, como a Umbanda. Então por isso a Umbanda, a gente sempre vai afirmar isso aqui nesse canal, trazendo não só a nossa informação, a nossa visão, mas os documentos, os registros históricos, os depoimentos, tudo que comprova o que está sendo dito aqui. Aliás, a corrente majoritária da Umbanda, graças a Deus, reconhece a Umbanda como uma religião de matriz brasileira, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu falei do pai da Umbanda carnal, que seria o Zélio Fernandino de Moraes. Seria não, é o pai da Umbanda. E o outro pai da Umbanda, vamos dizer assim, o espiritual, é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então eu vou agradecer logo de cara aqui o amigo Lúcio Chaves, que me marcou numa publicação no Facebook, mostrando uma história muito interessante, um relato, na verdade, que foi trazido por um caboclo da linha de Oxóssi, que se manifestou num médium, e isso foi colocado nos registros de um centro sério aqui do Rio de Janeiro, um centro muito antigo, que existe desde 1948. Então isso consta nos registros da Tenda Espírita Fraternidades da Luz. Então esse eu achei muito legal, agradeço aí ao Lúcio por ter me marcado nisso, e eu li essa comunicação que foi feita pelo Espírito, que dizia estar trazendo, na verdade, a mensagem a mando do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E fala sobre a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas quando estava encarnado como caboclo aqui no Brasil. Então eu achei muito legal, eu vou compartilhar com vocês essa história.
Para aqueles que não sabem, dá uma olhada no vídeo anterior, mas eu vou falar aqui rapidamente, porque a Umbanda nasceu com a incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes, que tinha 17 anos de idade na época, no dia 15 de novembro de 1908, na Federação Espírita de Niterói, Federação Kardecista. Então, naquele momento, havia muitos problemas, porque muitos centros espíritas, kardecistas, porque é uma coisa natural, não é preconceito, gente, mas o espiritismo ele nasceu num meio mais elitizado, num meio mais intelectualizado, num meio acadêmico até, porque Allan Kardec era um professor universitário e se dedicou a investigar os fenômenos da mediunidade. Então ele decodificou a obra dos espíritos, né? Então o que acontece? Em muitos centros espíritas não se permitiam as manifestações de índios, de negros, de espíritos mais humildes. Eles queriam só comunicações de espíritos que já tinham sido, vamos dizer assim, relevantes, reconhecidos pela sociedade, ou traziam mensagens mais intelectualizadas, letradas, mais profundas, e não permitiam a incorporação desses espíritos humildes. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou nesse sentido, dizendo que no dia seguinte, na casa do meu aparelho, ele batendo no peito, né, do Zélio de Moraes, ia iniciar uma nova religião onde os pretos e os índios iam poder trabalhar. Então assim nasceu a Umbanda no dia 15 de novembro de 1908 e a sua primeira sessão no dia 16 de novembro de 1908 na casa de Zélio Fernandino de Moraes. Essa lembrança aqui bem rapidamente para quem não viu os outros vídeos entender do que a gente está falando. Então, um dos médios era vidente e falou pro Caboclo das Sete Encruzilhadas: ué, mas eu vejo em você vestes clericais. Qual o seu nome? Ele falou: as vestes clericais que você vê em mim é porque eu fui o padre Gabriel Malagrida, Frei Gabriel Malagrida, e fui queimado pela Santa Inquisição por ter previsto o terremoto de Lisboa de 1755. Então, uma pessoa perguntou o nome dele, do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então ele disse: se quer um nome, meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Assim sendo, houve uma certa polêmica em relação a essa questão do nome, porque aí eu vou voltar agora para o que eu estava falando anteriormente do relato trazido por esse espírito, né, incorporou num médium desse terreiro. E aí esse espírito conta a história do que aconteceu, de como foi a encarnação do Caboclo das Sete Encruzilhadas aqui no Brasil. Então eu vou resolver compartilhar com vocês porque é uma história bem interessante. Então o espírito relata que na época que o Brasil ainda era colônia, né, na região ali próxima do Rio Paraíba do Sul, o que hoje a gente conhece como Barra do Piraí, havia uma enorme fazenda em que ela era administrada por uma família de portugueses que não admitia a prática da escravidão, o uso do trabalho escravo. Então essa família, ela tinha ali uma produção fantástica, não só pela questão do privilégio, né, da localização ali geográfica, da proximidade do rio, mas também porque essa família criou laços de amizade muito fortes com algumas tribos tupis-guaranis que tinham na região. Então, assim, essa família utilizava o trabalho deles e remunerava eles, pagando em moedas pelo trabalho realizado. Por conta disso, o chefe da tribo Tupi-Guarani, que trabalhava junto com essa família fazendeira, né, de portugueses, o chefe da tribo se apaixonou pela filha do fazendeiro. Então, acabou que ela também retribuiu aí o afeto, ela engravidou, né, a filha do fazendeiro, e ela teve que se ausentar, se dirigir à capital para realizar um tratamento médico. E quando ela vai realizar um tratamento médico, ela volta algum tempo depois, ela tem a notícia de que a fazenda dela tinha sido atacada por uma outra tribo de índios, em que os pais e os irmãos dela morreram e o seu marido também, né, que era o índio chefe da tribo Tupi-Guarani, pai do filho que ela estava esperando, também tinha falecido. Ou seja, morreram ao todo 7 pessoas
da família dela. E por conta disso, eles colocaram 7 cruzes numa pequena ilhazinha ali, próxima ao rio. E ela todas as tardes ia lá rezar junto a essas 7 cruzes, que simbolizavam essas 7 pessoas queridas da família dela que morreram nesse ataque. Então, ela já começou a sentir algumas dores, já quase em trabalho de parto, deu à luz ali mesmo, junto àquelas 7 cruzes. Então, ali nasceu o seu filho, que, né, tinha a origem indígena do pai, que tinha sido morto, e dela. E ele foi criado conhecendo as duas culturas, tanto da família dela, né, quanto da família do índio, que era o pai dele, o marido dela que tinha morrido. O pajé da tribo do pai dessa criança ensinou tudo para ela. Assim como a família da mãe, também as pessoas que restaram, né, porque os pais dela foram mortos no ataque, a avó, enfim, ensinaram tudo também em relação à cultura católica. Esse menino se formou em direito, estudou também as questões ligadas à Igreja Católica. Então, assim, o que aconteceu? Ele defendia os negros que eram incriminados pelos senhores escravagistas nos tribunais, nas cortes do Rio de Janeiro. Ele cresceu e depois eles falavam, né, as pessoas que moravam na redondeza, que ele liderava um grupo de pessoas que invadia fazendas que maltratavam e utilizavam-se da força dos escravos. Ele invadia junto com o seu grupo, com a sua equipe, todas essas fazendas, libertando os cativos e colocava-os em lugares seguros. Então, aí o que aconteceu? Algumas pessoas relatavam que não tinha como pegar ele, saber quem era esse cara que liderava o grupo, porque tinha vezes em que ele aparecia gordo, baixo, tinha vezes que ele aparecia magro, alto, branco, tinha vezes que ele tinha negro, tinha vezes que ele tinha uma forma de um índio. Ou seja, cada hora ele tinha uma forma diferente. Ou seja, então, desde essa época, as pessoas quando viam ele na estrada com o seu grupo, né, cavalgando, já falavam, né, lá vem ele, bem longe, pela estrada, lá vem ele, o caboclo das 7 encruzilhadas. Então, com isso, pessoal, algumas pessoas falaram que o nome desse caboclo, na verdade, era Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, por causa dessas 7 cruzes nessa pequena ilha, que isso se refere à encarnação do caboclo das 7 encruzilhadas no Brasil como um caboclo brasileiro, como um índio brasileiro. E, segundo o que consta no relato desse espírito, né, que isso foi devidamente registrado por esse terreiro, né? Então, o que aconteceu? Tá lá, até hoje, essa informação consta, e esse terreiro, inclusive, teve a bênção do Zélio de Moraes na sua fundação, né? Um terreiro antigo, desde 1948, ou seja, é um terreiro sério. Então aí ficou essa polêmica, né? A pessoa fala assim, não, é Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, Caboclo das 7 Encruzilhadas. Mas, no entanto, quando ele se manifesta nessa reunião da Federação Espírita de Niterói, ele diz, meu nome, se queres um nome, meu nome é Caboclo das 7 Encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. Então aí eu acho que nesse caso ele se refere às encruzilhadas mesmo no sentido de que não tem como frear ele, o caminho dele, né? Ele vai fundar uma religião, vai fincar a bandeira da nossa nação, e assim o fez. Assim a Umbanda nasceu, e hoje nós temos aí acesso a essa cultura diversificada e maravilhosa, que é a religião da Umbanda, uma religião de matriz brasileira. Então, gente, eu resolvi compartilhar com vocês essa história que eu achei muito legal. Aí muita gente vai falar, pô, mas isso é real? Não, isso é verdade? Isso aí cabe a cada um, gente, porque é aquela coisa, isso é uma manifestação de um espírito. Da mesma forma que alguém vai acreditar ou não, se o livro tal foi psicografado mesmo, ou se foi o autor que escreveu, enfim, isso cabe a cada um. A minha opinião, né, a opinião do Cláudio, na minha opinião, tem muita lógica, sim, essa história. Eu acredito que ela seja verdadeira, porque a encarnação
do Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, contada nessa história, tem tudo a ver com o que ele fez como espírito, junto com o Zélio de Moraes, criando a Umbanda. É por isso que eu digo, a Umbanda não é uma religião de matriz africana, eu não falo isso com perseguição contra a cultura africana, não, porque eu sou um curimbeiro, eu toco atabaque. Sem a cultura africana, eu não faria o que eu mais amo fazer. Eu digo isso porque a Umbanda é muito mais do que uma matriz africana. Ela é matriz brasileira. Por quê? Porque ela compreende todas. Ela compreende o culto afro, indígena, brasileiro, católico, kardecista, tudo. Né? Depois ainda veio o povo do Oriente, o povo cigano, ou seja, a Umbanda é mágica. Tem aqui ó, a linha dos malandros, dos baianos, dos marinheiros. Tem muita coisa. Né? Então, a Umbanda tem aí esse tom mágico, a influência do catimbó também, ou seja, tem Umbanda de tudo que é linha, para tudo que é gosto, e o que a gente não pode deixar passar é que a finalidade da Umbanda, segundo o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, é a manifestação do espírito para a caridade. Então tá aí, esse vídeo de hoje fica por aqui, vou me despedindo de vocês. No próximo vídeo eu já vou dar um passo um pouco mais além, mais adiante. Vou dar uma mergulhada aí no finalzinho da década de 60 para a década de 70, num momento em que a Umbanda chegou a ser reconhecida nacionalmente através de uma explosão que foi a questão da televisão. Aquele velho caso polêmico da incorporação do Exu, seu Sete da Lira, com a mãe Cacilda de Assis, no programa do Chacrinha e do Flávio Cavalcante. Olha, aquilo deu pano pra manga, gente. Então, no próximo programa, a gente vai falar um pouco sobre esse babado aí, que foi, assim, de sacudir o país inteiro. Foi uma loucura isso que aconteceu. Então, hoje fica assim. E o que eu tava... Só pra terminar, a questão da história, que eu acho que me parece, sim, ser verdadeira, eu dou o crédito, porque o que ele fez ali, naquela história, como encarnado aqui, tem tudo a ver com o que a Umbanda faz, né? A Umbanda não tem cor, como eu tinha dito. A Umbanda não é dos negros, a Umbanda não é dos índios, a Umbanda não é dos brancos, a Umbanda é de todos. De todos. A Umbanda é do índio, é do negro, é do branco, é do baiano, é do marinheiro, é do oriental, é de tudo. A Umbanda é de todos, gente. Por isso, sim, ela é uma religião de matriz brasileira. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nosso Pai Oxalá abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço. Axé e saravá. Salve a Umbanda, salve Zélio de Moraes e salve o Caboclo das Sete Encruzilhadas.